mim. Então, mais interessante do CR, eu quero trazer esta palavra nesta noite, que o CR, ele, além de permitir por meio de Jesus, ir lá no mais profundo do teu coração e arrancar aquelas feridas, mudar aqueles comportamentos, ele também faz com que você enxergue aquilo que por muito tempo você tem negado. Então, a primeira lição já é um baita quebra de paradigmas. Então, eu tenho certeza que se você tem no seu coração de participar do grupo de passos, saiba que você não será mais o mesmo. Eu digo isso com conhecimento de causa. Estamos aí para finalizar o nosso grupo, estamos caminhando aí já quase um ano e fazendo uma análise do Alex que entrou e do Alex que está saindo. Eu olho para o alto e louvo a Deus por me dar a oportunidade de vivenciar o Celebrando a Recuperação, o grupo de passos mais especificamente. Eu, semana passada, tivemos a imersão aqui da igreja, os pastores e os ministros ficaram uma semana planejando o ano de 2024 da nossa igreja, e embora o ministério Celebrando a Recuperação, ele é o meu ministério também, então eu sou líder, então está dentro do meu guarda-chuva de tarefas e funções, e eu sou duplamente abençoado, né? Eu lidero algo que faz bem para mim. Olha que Deus maravilhoso é esse, né? E aí eu olhando lá, até brinquei com o pessoal do grupo, falei assim, eu vou ter a minha primeira falta em um ano, olha só, faltei uma vez. Estava pensando que ia conseguir concluir o ano invicto, mas me derrubaram, Ricardo. Me derrubaram, puxaram o meu tapete. Mas não tem problema, não tem problema. Um ano. Mas tá bom. Vamos lá, temos ainda mais um pouquinho para caminhar. Vocês todos pegaram um papelzinho aí? Kedman, me ajuda aqui, por favor. Todos estão com esse folhetinho aqui? Quem não tiver, levanta a mão aí. Todo mundo tá? Ok. Se porventura, você que está vindo aí desde o começo, ou estava acompanhando pela internet e quer ter esse folhetinho da lição para fazer as suas anotações, você pode me pedir. Inclusive, eu imprimi, está ali comigo ali, até hoje. São 14 lições. Então, estão tudo ali, facinho, fácil acesso. Se você perdeu algum e tem um interesse, é só me procurar no final que eu já recordo e já te dou, tá bom? Uma irmã me pediu e eu fiquei nessa procrastinação, e aí, dessa vez eu imprimi e deixei fácil acesso ali. É só me pedir e você já leva para sua casa. Hoje nós vamos falar da lição número 14. Então, eu quero revisar alguns pontos antes de entrar necessariamente na lição. E aí eu quero relembrar com vocês alguns princípios até a lição 14. Princípio número 1, reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Queridos, só nesse primeiro passo, você já começa a perceber o quão é confrontador. O quão é confrontador reconhecer que você não tem poder de nada. O quão é confrontador você admitir que você não tem poder para nada. Então, ele já, logo no princípio, ele já vem quebrando algumas cadeias do teu coração, de alguma forma te desarmando para preparar o teu coração para tudo que vai vir.
E, meus queridos, o coração tem que estar bem preparado, porque é forte. Permitir que Deus, com tua mão poderosa, aprofunde naquela dor, naquela mágoa, naquele ressentimento que há anos você, eu, temos cultivado, e permitir, falar assim: Senhor, pode arrancar. Eu não quero mais esse pecado de estimação na minha vida. Está começando a ficar fora do meu controle. Eu admito. E aí tem um texto de Mateus 5,3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Princípio 2. Eu acredito de todo o coração que Deus existe. E que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5,4. 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5,5. Toda a estrutura do Celebrando a Recuperação está alicerçada ali no Sermão da Montanha. E quantas coisas o Sermão da Montanha tem para nos ensinar. Quantas coisas riquíssimas, valiosas da parte do reino de Deus. O Senhor Jesus coloca os discípulos ali e começa um ensinamento profundo para explicar as verdades do reino, para ensinar a eles o comportamento, como que eles devem caminhar, trazendo a existência do céu aqui para a terra, vivendo já aqui a realidade eterna do céu. 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Uma das maiores dificuldades que eu percebo do ser humano é de se abrir. Uma das maiores dificuldades que eu tenho é de sentar com um semelhante, olhar para ele e falar assim: irmão, pequei. No entanto, esse é o primeiro passo para que nós possamos receber a cura da parte do Senhor. Confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns com os outros, a fim de sermos curados. Mas nós negligenciamos alguns textos da Bíblia. Ou talvez eu faça uma vista um pouco grossa, corro os meus olhos rapidamente e avanço, e não faço aquilo que a palavra do Senhor me ordena, me impulsiona, me comissiona a fazer, a fim de que eu seja o maior beneficiário desta situação. Mas nós seguimos com as nossas vidas, seguimos colecionando aquelas coisas que tanto nos adoecem, seguimos ali colocando no baú da infelicidade os nossos problemas. Em vez de lançarmos no mais profundo mar, nós os colecionamos. É os nossos bichinhos de estimação. Pensamos que domesticamos eles, mas eles é tipo aqueles bichinhos do Gremlins. Lembra os bichinhos do Gremlins? A coisinha mais linda, só não podia cair uma gota d'água nele. Virava um monstro. Logo ele desperta. Logo ele desperta. E aí nós estamos aqui agora na lição 14, que sinaliza que nós estamos prontos. A lição 14, ela trabalha com o princípio 5 e o passo 6.
Princípio 5 começa assim: peço, humildemente. Já tem duas palavras aqui que para muitas pessoas, se elas conseguirem falar, já foi um milagre. Que é se submeter a pedir e se submeter a ser humilde. Teve uma vez, eu morava ali no interior e morava, inclusive a casa era dela, eu era vizinho. Esse casal de senhores, já estavam bem idosos, eles eram dono de uma indústria de café. E a cidade onde eu morava, ela foi considerada há muitos anos atrás, como diz, se eu não me engano, no filme do Shrek, tempos distantes, né? Não tão distantes. Era considerada a maior cidade cafeeira do Brasil. E este casal era um casal muito rico, muito conceituado. Mas eles já estavam bem idosos nessa época. E a minha esposa, ela era manicure na época e tinha um salão de beleza ali na nossa casa e tal. E ela atendia uns ricos da cidade e a senhorinha era uma delas. O único problema da minha esposa naquela época era que atendia uma galera boa, Ricardo. Só que era uma galera idosa. Durava pouco. Mas era bom, gostava delas. Elas eram divertidas. E certa vez eu fazia tipo um auxiliar da Mara, porque o salão era muito no fundo da casa, sabe, Cassiana? E aí, do portão até o salão, aí a Mara às vezes estava atendendo alguém e tal, aí tocava o portão, aí ia eu, bracinho aqui e tal, e só conversando. Aí certa vez eu estava vindo com essa senhora, e aí ela falando assim, chegar nessa idade do jeito que eu cheguei, não é fácil, meu irmão, meu querido amigo. E eu, é mesmo? Isso com dinheiro, né? Imagine pobre, né? Se com dinheiro difícil, quem dirá pobre? Mas ela me confessou algo e eu lembrei disso preparando essa lição. Ela falou assim, eu nunca pensei na minha vida que eu ia usar tanto a palavra muito obrigado e com licença. Falei, pois é. A gente esquece que nós dependemos uns dos outros. Nós somos seres dependentes. Nós somos dependentes de Deus. Se não for do agrado do Senhor permitir que eu desça essa escada, eu não desço. E essa senhora, ela teve esse flash. Eu nunca pensei que eu ia ter que usar tanta palavra. Muito obrigado e com licença. Pedir e ser humilde. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter. E voluntariamente eu me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5, 6. Passo número 6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Tiago 4,10 diz assim, humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Ok, então, o que significa estar totalmente pronto para permitir que Deus remova nossos defeitos de caráter? O que significa? Em primeiro lugar, eu fiz algumas observações aqui. Em primeiro lugar, que nós não temos capacidade para isso, ou seja, por mais que eu queira remover esses defeitos sozinho, eu não consigo. E por que eu não consigo? Porque mudar dói. Mudar exige esforço. Mudar é um convite para que eu saia da minha zona de conforto. E aí,
eu prefiro deixar as coisas como está e viver a vida à la Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Eu não quero. O que eu quero é que toda a circunstância ao meu redor mude. Eu quero que todos que estão à minha volta se adaptem ao meu jeito. Eu quero que todos eles olhem para mim e perguntem para mim: Alex, como você quer que eu trate você? Esse horário está bom para você? Você pode me passar, por favor, o seu cardápio? E aí a lista é grande. Não, eu não quero mudar, mas eu quero ter resultados diferentes. Olha que paradoxo complexo. Slogan do CR: nada muda se nada muda. Se você decidir por uma semana só se aprofundar nesse slogan e cada dia mudar algo na sua vida, no final da semana você teve 7 mudanças. Tenho certeza que sua vida vai mudar. Certeza. Faça o teste, depois você manda para mim. 7 dias, 7 mudanças na sua vida. Só com esse slogan: nada muda se nada muda. Meu filho não me escuta mais. Ok? Mude a forma que você está conversando com ele. Faça o teste. Faça o teste. Mude. O convite hoje é para que você esteja pronto. Pronto para quê? Para mudanças. Em segundo lugar, eu já identifiquei que esses defeitos de caráter, isso aqui é profundo. Esses defeitos de caráter estão comprometendo a minha semelhança com Jesus. Esses meus defeitos de caráter estão distorcendo a pessoa que Ele é. Eu preciso resolver essa questão. Eu venho aqui, falo que sou um discípulo de Jesus, um filho amado dEle, e é isso mesmo. Mas existe também aqui um compromisso meu. Qual o compromisso meu? De ser seu imitador. De me tornar cada dia mais parecido com Ele. Nas minhas ações, nos meus comportamentos, nas minhas falas, nos meus ciclos de amizades. Preciso. E aí, para que isso aconteça, eu preciso mudar meu jeito. Mudar meus hábitos. Preciso estar pronto. Pronto para ser moldado. Pronto para ser moldado. Em terceiro e último ponto, significa que eu estou de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força e de todo o meu entendimento aberto a, em obediência, me submeter a Deus e permitir que Ele remova todos esses defeitos de caráter, custe o que custar. E meus irmãos, seguir a Jesus custa. A graça é de graça. Um favor imerecido. Mas Ele custa de nós algumas ações. Ele custa de nós as nossas mudanças. Ele exige de nós que nós não sejamos mais os mesmos. Que nós possamos renovar a nossa mente. Para que nós tenhamos agora a mente de Cristo. Significa que você, durante esta peregrinação, durante esta caminhada, Jesus está te preparando para que você seja parecido com Ele. E aí vai doer. Vai doer. Mas é para o seu bem. É para o bem do reino. Lembre-se que
o preço maior Ele já pagou. Ele já morreu por mim, por você. O sangue dele já nos alcançou. Agora nós não somos mais escravos do medo. E aí nós precisamos nos mover em direção a este propósito. Para ser mais bíblico e propositivo, pois essa é a proposta do Celebrando a Recuperação, você está aí com a sua folha da lição. Se você não tem caneta, tem uma caneta aí na frente, que agora nós vamos começar a preencher esse papel aí e passar rapidamente por 5 textos bíblicos que o ajudarão a estar pronto para a mudança. Porque nada muda se nada muda. E a primeira letra aí, você pode anotar aí, ponha. Tem a letrinha P aí, ponha. Ponha o controle de lado. Ponha o controle de lado. Você é impotente. Esteja inteiramente pronto e desejoso de dar a Deus acesso a todas as áreas de sua vida. Queridos, todas as áreas de sua vida. Não deixe um cômodo da sua vida sequer sem entregar a chave para o rei. Não domestique mais nada. Senhor, entra na tua casa e faz a varredura. O que tiver que tirar, tira. O que tiver que mudar, muda. Fale profundamente ao meu coração, que o teu servo te ouve e te obedece. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim, e me guie por um caminho seguro. Queridos, se tem uma coisa que eu tenho certeza que nós não sabemos se nós confiarmos em nós, é para onde nós estamos indo. Você vai falar para mim que você sabe, que você estudou, que você fez isso, que você já viveu bastante, que não sei o quê. Mas, querido, se você não pedir para que Deus ilumine os seus passos e te colocar no caminho certeiro, não firmar os teus pés numa rocha, eu quero dizer que muito provavelmente você está caminhando a passos largos para a ruína. Porque enganoso é o nosso coração. Enganoso é o nosso coração. Tu és o meu Deus. Me ensine a fazer a tua vontade. Me ensina, Senhor. Me ensina a não ser mais redil com as questões que o Senhor ministra no meu coração. Porque tem uma verdade, pelo menos para mim durante um bom tempo foi assim. E eu aprendi certa vez, e essa lição é muito valiosa para mim, que Deus ele sempre responde às nossas orações. E Deus, diferente de nós, que fica... O povo americano já é um pouco diferente, já vai direto ao ponto. O brasileiro não, fica dando voltinha, né? E Deus ainda é mais curto ainda. Deus responde de 3 formas. Sim, não, espere-me. Esse é o papo de Deus. Sim, não, espere-me. E eu tinha muita dificuldade com não e com espere-me. Não sei por quê. Eu não sei por quê. Ele mandava eu esperar, já saía igual aquelas crianças braba, mimada, chateada. Que esperar o quê? Esperar o quê? Esperar nada. Não, o senhor não ouviu direito a minha causa. Vou falar de novo. Vou falar mais uma vez, senhor. Vou orar mais uma vez aqui e tal. Tinha essas dificuldades. Então nós precisamos reconhecer e pedir para que Ele nos ensine a fazer a tua vontade. Me ensine, Senhor, a receber um não. Me ensine, Senhor, a receber um espere-me. E me ensine também a esperar.
Me ensine a entender que as coisas não são do meu tempo, que não são da minha forma, que não são do meu jeito. Me ensine. Por quê? Porque eu quero ser um filho obediente. E a segunda letra aí, você pode anotar, recomece. Recomece. Os princípios e passos não são soluções rápidas. Você precisa dar tempo para Deus fazer todas as mudanças na sua vida. E aqui, só quero ampliar um pouco essa fala de você precisa dar tempo para Deus, porque às vezes pode parecer que Deus olha para a nossa situação pecaminosa, lambuzada, Ele olha assim e fala, vixe, esse aqui bagunçou, hein? Meu Deus, esse aqui vai dar trabalho. Às vezes essa impressão, né, que Deus é surpreendido. Não, Deus sabe todas as coisas. Antes de você fazer a bagunça, Deus já sabia. Esse é o papo. E Ele já tem tudo preparadinho ali, o seu tempo e tal. Na verdade, o que acontece é que nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, das mudanças de Deus nas nossas vidas. E essa parte é um pouquinho mais complicada. Porque para quem está no olho do furacão, um dia é um ano. Não é verdade? Você chega aqui, as pessoas chegam assim, ai, eu não aguento mais essa situação. É mesmo, irmã, e quando começou? Não, já faz tempo já que a situação está desse jeito. Tempo quanto, meu querido? Ai, faz tanto tempo. Mas nós conversamos há 15 dias, vocês estavam sorrindo. Só para me ter uma noção do tempo aqui. Mas eu entendo, porque viver no furacão não é agradável. Só que, meus queridos, tem não sei se você já parou para pensar, mas em determinadas situações, o melhor lugar para se estar é no meio do furacão. Paradoxo, né? Mas os ventos são contrários, as coisas aqui estão complexas e o furacão está aqui engolindo tudo, e se você estiver fora do furacão, você vai ser engolido. Mas se você estiver ali, quietinho, ali, ó, no meio do furacão, não vai te acontecer nada. Então você vai ter que esperar mesmo. Tem que ficar ali, quietinho, sereno, esperando ele acalmar, e aí você sai. O pastor Segundo, na pregação de domingo, ele trouxe uma questão que uma fala que, na verdade, quem utilizava muito dessa frase era o pastor Bruno, mas a frase, na verdade, de autoria do pastor Carlos Oswaldo Pinto, que faleceu da Palavra da Vida, e a frase dizia assim, que Deus não se cansa dos nossos recomeços. E é verdade. Deus não tem pressa, meus queridos. Quem tem pressa somos nós. É eu e você que tem pressa com que as coisas aconteçam. Se assim Deus permitir, sábado agora, eu pego o meu certificado. E há exatos 12 anos atrás, eu tinha no meu coração que isso ia acontecer, mas por 3 vezes isso foi sucumbido. E aí eu cheguei a entrar numa crise e tal, minha esposa me ajudou muito. E aí essa semana eu mostrei a carteirinha para ela e eu falei assim, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Eu queria que as coisas tivessem acontecido no meu tempo. E Deus me mostrou com muito amor, graça e misericórdia que é no tempo dele. E eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. O melhor tempo da minha vida. Eu aprendi a esperar. Eu aprendi a descansar no Senhor. Salmo 37:5 diz: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele
o ajudará. Nas horas que eu mais precisei de um amparo, nas horas que eu mais precisei de um colo, nas horas que eu mais precisei de uma palavra, de um consolo, durante as minhas madrugadas, foi o Senhor que trouxe paz ao meu coração. Foi Ele que enxugou do meu rosto todas as minhas lágrimas. Foi Ele que fez com que eu perseverasse para ver aquilo que Ele tinha para mim até aqui. Celebro com a igreja, celebro com os irmãos esse feito na minha vida. Mais uma vez, testemunhando ao meu coração da fidelidade do Pai comigo. Mais uma letrinha aí, observe e aceite as mudanças. Ver a necessidade de mudança e permitir que a mudança ocorra são duas coisas diferentes. E o espaço entre reconhecimento e disposição pode ser preenchido com medo. Tudo o que precisamos é a disposição para permitir que Deus nos guie na caminhada de recuperação. Se tem algo que nós nos amedrontamos, é de mudanças. É de mudanças. Quando você lê assim, escuta essa frase, Deus não se cansa de recomeço, mas talvez você já tenha recomeçado 10 vezes. Talvez você, sim, eu, já esteja cansado de recomeço. E aí você precisa olhar para o alto, olhar para aquele que te mantém, porque Ele não se cansa de ver você recomeçar. Ele não se cansa de olhar para você e falar assim, vamos mais uma vez? Bora de novo. Vamos. Acredita. Confia. Vai dar certo. Vai dar certo. Pega na minha mão, vamos embora. Outro dia eu vi uma frase, que essa frase me impactou muito, que era mais ou menos assim: não importa quantas vezes eu fizer e quantas vezes der errado, eu vou morrer tentando. Nós precisamos avançar, nós precisamos receber desta palavra de Deus o que Ele impulsiona o seu coração a fazer, e faça. Conte os teus planos a Deus. Entregue os teus projetos a Ele. Espere que Ele comunique ao teu coração. Espere para que Ele te direcione. Se Ele falar não, amém. Bola outro plano. Se Ele falar sim, avance. Só que aí você precisa ter coragem, né? Porque qual que seria o mundo perfeito? O mundo ideal. O mundo ideal é que Deus descortinasse para nós tudo detalhado. Né? Falou, Alex, você vai casar com a Mara. E aí, quando vocês fizerem 2 anos de casamento, vai acontecer isso. Mas você faz assim, Você faz assim que vai resolver. Aí, daqui a pouquinho vai nascer... Vai ter uma gravidez, mas vai dar um probleminha. Mas não esquenta não, esse probleminha aí logo vai passar. Esquenta não, esquenta. Mas não, ele falou assim para mim, essa aí é a mulher que você vai casar e você vai ver com ela para a vida inteira. Falei, nossa, que top, para a vida inteira. Quanto tempo eu vou ver, né? Mas a realidade é que, para mim, eu sempre falo isso, ela deve estar me assistindo, meu amor, te amo. Vou fazer uma média, né? Mas eu sempre falo isso.
Para mim, viver com a Mara, para mim é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é para ela viver comigo. Hoje é ela que controla a minha agenda, né? Aí outro dia eu vi lá uma marcação dela ali, eu falei assim, Mara, amor, que horário é esse aqui? Eu falei assim, para ver se eu marco horário para você, pra gente. Eu falei, não, tá certo, vou resolver essa agenda aí, vou resolver. 1 Pedro, capítulo 1, 13, 14, diz assim, portanto, estejam prontos para agir. Estejam prontos para agir. Queridos, um soldado na guerra, ele tem que estar pronto para ir para o combate. A hora que o Senhor falar no teu coração e falar assim, filho, levanta e marcha, é para você levantar e é para você marchar. Quando ele chama ali, o pessoal fala assim, não mestre, deixa eu avisar meu pai, deixa eu ir ali avisar meu pai. Ele falou, não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Queridão, pega o seu arado, toma o seu arado e não olha para trás. Então, a minha provocação nessa noite é, a provocação que o apóstolo Pedro traz, você está pronto para agir? Se Deus, nesta noite, te comissionar para uma missão, você está pronto para ir? Já pararam para pensar? Que essa madrugada você pode ter uma visitação do Espírito Santo e ele falar assim, ei, eu quero que você faça isso a partir de amanhã. E talvez você tenha passado anos e anos pedindo uma orientação para o Senhor. Senhor, mostra onde que tu queres que eu sirva para o teu reino. Aí a minha pergunta para você é, da parte do Senhor, você está pronto para agir? Porque o texto ainda continua, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Ou seja, quando você ainda não tinha o conhecimento da verdade. E a verdade que salva. A verdade que garante o destino da nossa alma. Estejam prontos. Caminhando aí para o fim. Não e troque. Não mantenha defeitos de caráter. Troque suas falhas por algo positivo. Você já passou muito tempo convivendo com os seus maus hábitos. Quando Deus tira um, é necessário substituí-lo por coisas positivas. Porque se isso não acontecer, o que acontece? As coisas negativas e os maus hábitos voltam piores do que antes. E volta com força. Volta com força. A questão é agora se aproximar cada vez mais de Deus, manter a casa em ordem. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra, então diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Aí, depois sai, vai buscar outros 7 espíritos, piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Mateus 12, 43, 45. Objetive o crescimento. Suas antigas dúvidas e baixa autoimagem podem dizer que você não é merecedor do crescimento. Queridos, não escute essas vozes. Não escute essas vozes. O crescimento é obra do Espírito Santo em você. Permita-se ser moldado por Ele.
Permita-se ser formado à imagem e à semelhança dele. Permita que as pessoas comecem a te observar e fale assim: você não é o mesmo de antes. Você era assim, assado. Você falava de tal forma, agora não fala mais. Aquele grupo de amigos com o qual você andava, agora não faz mais parte da sua roda de convívio. Você agora se veste bem. Segundo o nosso irmão Robert, ele trouxe uma palavra que agora a gente adotou para nós. A pessoa olha para você e fala assim: até que você fala direitinho. O pastor Bertolino está ali, ele sabe o que eu estou falando. Você agora está sendo moldado pelo Espírito Santo que habita em você, que está aí te conduzindo agora a lugares tranquilos e seguros. Que agora, toda vez que você caminha em direção ao pecado, você sente aquele esfriamento no coração, que é o Espírito Santo falando assim: sai daí, não põe seu pé aí não, foge. Foge. Os seus comportamentos agora estão mudando. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é seu Pai. 1 João capítulo 3, 9. O princípio 5, ele acompanha alguns versículos que nos ajuda na caminhada da lição 14. Tiago 4,10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Portanto, deixem todo costume moral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. É a mensagem da cruz que traz salvação para as nossas almas, meu irmão. Não há outra verdade, não há outra palavra, somente pelo sangue do Cordeiro. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Lamentações 3, 20 a 22. Por causa do teu amor, Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Eu quero deixar para vocês uma pergunta para que vocês partilhem na sala de vocês. A pergunta é o seguinte: qual área de sua vida você já foi capaz de entregar e render a Jesus Cristo? Quais você ainda está segurando, tentando controlá-las com a sua própria força? Então fica aqui essa pergunta, amor, vocês compartilhem à vontade o que vocês tiverem no coração de compartilhar, mas fica aqui uma pergunta inspirativa, para que na partilha vocês possam falar um pouco e ter mais uma oportunidade de se abrir. Feche seus olhos, eu quero ter um momento de oração contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Senhor que prepara os nossos corações para o que o Senhor quer. Obrigado porque a tua misericórdia se renova cada manhã. E nós estamos aqui nesta noite porque nós queremos ser não somente confrontados, mas mudados, transformados pela tua palavra. Queremos aprender, ó Deus, a ouvir de uma maneira nítida a sua voz e não sermos confundidos com a voz do mundo. E queremos mudanças, ó Deus. Queremos nos tornar mais parecido contigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Para você que está em casa, ficamos por aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua noite. E reforço o convite para na próxima terça-feira, às 19h30, estar presente aqui conosco. Deus te abençoe. Para os homens e para as mulheres, vocês podem se direcionar para as salas de